Vamos lá, gente, vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu quero fazer uma pequena digressão hoje, não vou falar sobre Davi, nós voltamos em Davi semana que vem, se Deus quiser. Eu quero trazer uma mensagem que eu já preguei, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, se você estiver com a sua Bíblia, é bom abrir. Eu ainda sou desses que entendem que há essa mística do livro Bíblia, né? Do texto, de pegar da letra, da palavra, da frase, das orações, dos parágrafos, dos versículos, dos capítulos. Eu sou dessa ideia de que o livro Bíblia faz toda a diferença na nossa história. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, esses 3 versículos. Pensar hoje aqui em 3 razões para a gente não desanimar, para a gente não parar na caminhada, para a gente insistir, para a gente não abrir mão, para a gente não chutar o pau da barraca, não jogar a toalha, não pendurar a chuteira. 2 Coríntios 4, de 16 a 18, que diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém e amém. Gente, eu quero introduzir essa mensagem lembrando de um fato da história lá do século XVI. No dia 17 de abril de 1521, Martinho Lutero foi chamado para aquilo que tornou-se conhecido na história, nos anais da história da igreja, como a Dieta de Worms, ou uma reunião, um encontro, que foi nessa cidade lá do interior da Alemanha chamada Worms. Lutero estava ali por causa das 95 teses que 4 anos antes, ele ia fazer 4 anos no dia 31 de outubro, as 95 afirmações que ele colocou na porta do castelo da igreja de Wittenberg. Ele estava reagindo contra a venda das indulgências. O que eram as indulgências? A venda das indulgências era um pagamento para que houvesse perdão. A doutrina do purgatório era mantida, estava acesa e viva no imaginário popular daqueles dias de intercessão de Idade Média, de Idade das Trevas, segundo algum, para a Idade Moderna, e as pessoas criam que ao comprar indulgências era possível tirar a alma do purgatório e essa alma poderia ir para o céu. A ideia era essa, e Lutero, lendo a Bíblia, estava lendo a Bíblia, havia se convertido, lendo a Bíblia, lendo Romanos, ele entendeu que não era assim. E Lutero, então, coloca essas 95 teses, dizendo que a salvação não se compra com dinheiro. A salvação se recebe pela graça mediante a fé no sacrifício, na vida, no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Mas, além disso, Lutero escreve outras obras. Ele tem um livro que é um convite à nação alemã para que não se rendesse à venda das indulgências, pois haviam outros interesses escusos, estranhos, malignos por trás disso. Obviamente, isso mexe com o poderio daqueles dias. Mexeu no bolso do pessoal. E aí, mexeu no poderio de muitas pessoas, de muita gente. E então, nesse dia, 17 de abril de 1521, Lutero é chamado para ir lá e nessa dieta para se explicar. A princípio, a promessa, porque Frederico, eleitor da Saxônia, que protegia Lutero, não queria que ele fosse, e muitas pessoas não queriam que Lutero fosse até lá, porque quem assistiu o filme até sabe que quando se ia para uma reunião como essa, convocado pela igreja daqueles dias, não se voltava com vida. Mas Lutero corajosamente foi. Ele queria esse púlpito, ele queria aquele momento. E ele foi, chegou até lá, e então eles pegam as 95 teses, pegam todos os livros de Lutero, colocam em cima de uma mesa, e nessa noite do dia 17 de abril de 1521,
Carlos V, que era um jovem imperador de 21 anos, havia assumido o Sacro Império Romano, da qual a Alemanha fazia parte. Era um homem temido, ele estava ali também. E as pessoas começaram então, ali os líderes religiosos questionaram a Lutero, perguntaram se aqueles livros eram de Lutero, se Lutero estava disposto a se retratar, a voltar atrás, a queimar tudo aquilo, a dizer que não cria em nada daquilo que ele tinha escrito naqueles quase 4 anos de reforma incipiente, inicial, protestante. Lutero, então, com alguma relutância, ele começa a falar e a se explicar e não conseguiu ir muito adiante e deu uma enrolada, tremeu, teve um pouco de medo, ele sabia o que estava envolvido ali. E então ele tem uma ideia. Quando as pessoas o pressionaram, fala logo, é para dizer sim ou não. Não é para ficar explicando. E Lutero pediu mais uma noite. Falou, me dê essa noite, amanhã a gente conversa. E Lutero então vai para a cela, e o filme retrata isso de uma forma muito bonita. Lutero tinha sérios embates com o demônio. Lutero tinha sérios embates com Satanás, assim como eu e você temos. Os primeiros pensamentos da manhã que vêm à nossa mente, que são pensamentos ruins, e se quando estivermos lendo a Bíblia, vierem pensamentos ruins, vierem imagens obscenas na nossa mente, pode saber, não é seu isso, é do diabo. Não é seu, não é meu. E muitas vezes nós, sem sabermos disso, começamos a pedir perdão a Deus, a nos humilhar, fechamos a Bíblia, paramos de orar, imaginando que nós não somos dignos por causa daqueles pensamentos, daquelas imagens que vêm na nossa cabeça, e o diabo sai vencedor. Esses pensamentos, essas imagens, de fato não são nossas, são lançadas pelo diabo. E Lutero teve naquela noite esse grande embate. E Lutero faz uma oração linda, maravilhosa, ele escreve essa oração, uma oração poderosamente linda e maravilhosa, e ele termina essa oração dizendo o seguinte: minha alma, Senhor, pertence a Ti e habitará contigo para sempre. Amém. Ó Senhor, envia ajuda. Amém. No outro dia, então, no dia 18, colocaram Lutero diante dos livros dele e perguntaram: Lutero, você vai se retratar? Lutero, então, começa a falar, e ele termina a sua fala, ele termina a sua afirmação dizendo o seguinte: eu não vou me retratar, essa é a minha posição, não posso adotar outra atitude, Deus me ajude, amém e amém. E assim Lutero não desistiu. E nós conhecemos bem a história, porque quando Lutero sai dali então, e que ele começa a voltar para Wittenberg, ele foi sequestrado. Frederico, eleitor da Saxônia, planejou esse sequestro e levou Lutero para o castelo de Wartburgo, e ali ele ficou escondido durante um bom tempo, onde ele também começou então a traduzir a Bíblia, e ele não foi morto, e Lutero não desanimou. Lutero não entregou os pontos, porque o mundo daqueles dias tinha os olhos em Lutero e contra Lutero. Depois de muitos anos, inclusive, ele disse que tinha uma data sagrada, todo ano, era lá de Roma, Lutero era amaldiçoado e lançado no inferno. Isso já tinha uns 30 anos, que todo ano ele era amaldiçoado e lançado no inferno pela igreja dominante daqueles dias. Mas mesmo assim, Lutero não desistiu de Jesus, Lutero não desistiu da igreja, Lutero não desistiu de Jesus Cristo, Lutero não desistiu das pessoas, Lutero não desistiu da sua fé, Lutero não desistiu de si mesmo, um homem extremamente consciente de quem ele era, ele não desistiu, ele não desanimou. Agora, por que Lutero não desanimou? E eu sei que existem tempos na nossa história, na nossa caminhada com Jesus, na nossa caminhada com o Senhor, em que tudo que nós pensamos é desanimar, especialmente quando nós somos alvos de uma perda, de uma decepção, de algum tipo de traição, especialmente quando alguém nos machuca, quando alguém falha conosco, ou quando nós pensamos que até mesmo o próprio Deus falhou com a gente, e aí nós pensamos tantas vezes, seriamente, em entregar os pontos, em desanimar, ou às vezes nem tanto em entregar os pontos totalmente, mas alguns que eram tão ativos na fé, tão envolvidos na igreja, tão dispostos na causa do Senhor, acabam tirando o pé do acelerador e adotam um ritmo de vida, no mínimo, medíocre. E um crente medíocre, assim, na média, às vezes, ele causa um mal
muito pior a si mesmo, e a igreja é a causa do Senhor, muitas vezes, do que aquelas pessoas que estão longe do Senhor. Mas longe de mim dizer aqui, entenda isso, eu prefiro um crente capengando na igreja, do que ele dizer assim, você quer saber? Eu vou me entregar, eu vou para o mundo, eu vou voltar atrás, eu vou desistir disso, isso é papo furado, não tem jeito. Eu prefiro muito mais isso, é verdade, mas é possível não desanimarmos, é possível vivermos renovando as nossas forças no Senhor a cada dia, não desanimarmos do Senhor. Mas como isso é possível? Quais são as razões que nós temos para não desanimarmos de jeito nenhum? Esse texto mostra para nós. Sabe, gente, a segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita no ano 55 depois de Cristo, na Macedônia. E Paulo, nessa carta, defende a sua autoridade apostólica, porque algumas pessoas questionavam, diziam que Paulo não era digno de ser apóstolo. A igreja que ele plantou, que ele fundou em Corinto, lá em Corinto, capítulo 18 de Atos, aquelas pessoas, ouvindo outras pessoas, estavam dizendo que ele não era digno, que Paulo não tinha razão, não tinha moral para ser apóstolo. Então ele escreve essa carta para fazer frente a isso. E ele, ao mesmo tempo que ele defende a sua autoridade nessa carta, Paulo mostra que de fato ele tinha autoridade porque ele passava por muitos sofrimentos e sabia que a igreja também estava passando por diversos tipos de sofrimentos. E por isso ele tinha muita razão, tinha várias razões para não desistir, para não desanimar de jeito nenhum. E aqui Paulo mostra para nós que ele não desanimou. Mas antes da gente ver essas três razões, como eu acabei de afirmar, eu só queria pensar com vocês aqui um pouquinho nessa palavra desanimar. Paulo começa o versículo 16 assim: por isso não desanimamos. A NIV, que é New International Version, né, que é a nova versão internacional, mas em inglês, a palavra desanimar aqui, ela é traduzida como perder o coração. É exatamente isso. A ideia de desanimar, então, da fé, de Jesus, da vida com Deus, traz essa ideia de perder o nosso coração. E isso é a tragédia em vida. Jesus, lá em Mateus 16, 26, disse o seguinte: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Durante muito tempo eu acreditei que esse perder a alma era ir para o inferno. E é verdade. É isso mesmo. Perder a alma é morrer e a alma ir para o inferno, porque a Bíblia deixa isso muito claro em várias passagens. Mas não é só isso. É plenamente também possível estar vivo aqui e perder a alma. Quer ver? Paulo fala lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele vai descrevendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quem seriam os responsáveis pelos tempos difíceis? O homem. O homem. E ele vai descrevendo ali, por que isso? Como que os homens transformariam os tempos em tempos difíceis? Os homens seriam egoístas, isso são mesmos, eles pensam só neles mesmos. Avarentos, pão duros, adoram as coisas e usam as pessoas. E tem uma das coisas que mais me chama a atenção ali, é a expressão desafeiçoado. Você sabe o que é uma pessoa desafeiçoada? A pessoa desafeiçoada é que não tem a afeição normal, que todo ser humano tem, que até animal tem. Por exemplo, vai pegar um filhotinho de uma cadela para você ver, pequenininho, ela vai proteger. É interessante, esses dias eu estava por aqui, aí, descendo aqui de carro aqui, um gavião tentou pegar um outro passarinho que estava no chão, um colega dele, um pardal, foi em cima do gavião, um defendendo o outro. Isso é afeição, é cuidado natural. E hoje, as pessoas perderam tanto o coração dessa afeição natural, que um dos casos que mais me chocaram até hoje, dentre os muitos casos de desafeição que nós temos visto, esse me marcou muito. Há uns 10 anos, foi noticiado nos Estados Unidos aquela mãe que colocou os 2 filhos dentro do carro e empurrou o carro dentro da lagoa, matando os 2 filhos pequenos. Sabe por quê? Ela tinha arrumado um namorado, e esse namorado não aceitava os filhos, e tudo que ela queria era esse namorado. Então o que ela faz? Coloca essas 2 crianças e empurra dentro do carro, simulando que tinha sido um acidente. O nome disso é
Desafeição. Isso significa perder a alma. Quantas pessoas perderam a alma? Pessoas que dão tombo nos outros assim na maior. Pessoas que não se incomodam de destruir a alma de outras pessoas. Pessoas que às vezes entram na nossa história para nos trazerem prejuízos, não só financeiros, mas também morais, muitas vezes espirituais. Pessoas que sabem que não vão dar conta daquilo e mesmo assim querem estar. Pessoas desonestas, desafeiçoadas. Isso é perder a alma. E quando Paulo fala aqui que esse perder a alma, esse desanimar aqui, né, que consiste nisso de perder o coração, de perder a alma, de ficar desanimado, começa exatamente quando nós, assim, vamos deixando as coisas de Deus, não nos entusiasmamos, não nos esforçamos pelas coisas de Deus, e entusiasmo com as coisas de Deus não é estar alegre todos os dias. Sabe, meus irmãos, não é todo dia que eu levanto, que eu acordo morrendo de vontade de orar e de ler a Bíblia, não. E sei que é assim com muitos aqui. Mas o entusiasmo com Deus é, Senhor, mas hoje eu vou ler, nem que seja um capítulo, mas se Deus quiser eu vou ler. Eu vou, e mesmo que eu não entender nada, não tem problema, porque eu li a Bíblia é a palavra do Senhor, e se eu li, ela entrou dentro de mim, e se ela entrou dentro de mim, uma hora vai fazer diferença, para a honra e glória do Senhor. Não quero perder a alma. Desanimar, gente, significa isso, perder a alma. Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Vejamos então quais são as 3 razões que o texto nos apresenta para que nós não desanimemos. Paulo não desanimou, mesmo diante dos sofrimentos, e nós também não vamos desanimar por causa disso aqui. Primeiro, Paulo não desanimava porque ele confiava naquilo que o texto diz de renovação interior. Quando nós não desanimamos, mesmo diante das dores, das oposições, das decepções, algo acontece bem dentro de nós. E sabe, gente, Paulo foi o homem que enfrentou muitas lutas. Na verdade, todo mundo que conhece a Jesus enfrenta muitas lutas. Quando nós olhamos no livro de Atos, nós vemos lá as tantas lutas de Paulo. Na sua segunda carta aqui mesmo, nessa aqui mesmo aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 33, ele vai descrevendo um monte de coisa, apedrejado, naufrágio, açoitado, 2 vezes, 3 vezes, né? 39 varadas ele recebeu. E é interessante assim, o legalismo da coisa, né? Ele fala de uma quarentena menos uma chicotada. Sabe por que era 39 que eles davam? Porque a crença é que a 40ª é que matava. Que era o golpe final. Então, tipo assim, vamos dar só 39. Que aí vai, né? De repente, quem sabe. Mas o açoite era de uma tal maneira que era para dar febre na pessoa, que era para a pessoa morrer de febre. Paulo passou por isso 3 vezes e não morreu. Tanto que teve um episódio em Atos, que eles açoitaram Paulo, ele ficou desmaiado, mas as pessoas pensaram, o pessoal que o açoitou, acho que ele morreu. Aí no outro dia, Paulo estava lá na praça pregando de novo, aí foi quando o pessoal falou assim, esse homem é uma peste, esse homem não morre. É isso, graças a Deus, o céu de Deus é desse jeito, não morre, só morre quando Deus quer. Só isso, em nome de Jesus. E Paulo diz para nós assim, olha, eu não vou desanimar mesmo diante das intensas lutas, porque Deus está renovando o meu interior. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. É verdade, gente, que essa corrupção exterior aqui, até essa palavra corrupção significa... poderia ser traduzida também por ferrugem, por um desgaste natural aí, que seria físico, emocional, intelectual e psíquico. Paulo fala aqui do envelhecimento, das dores do corpo, é verdade, mas Paulo entende que quanto mais as lutas vinham, isso acabava trazendo renovação para o seu homem interior. Agora, o que é o homem interior? É interessante nós pensarmos isso aqui. O homem interior, o que é isso? Como isso funciona? O homem interior, gente, corresponde uma referência às boas inclinações implantadas em nós pelo Espírito Santo de Deus. É a força para pensar, para sentir, para falar e fazer aquilo, o que é certo, que é a vontade de Deus. É aquela vozinha assim no nosso coração quando a gente descobre de alguém que falou mal da gente, alguém que não tinha razão, uma pessoa que agiu com ingratidão conosco, e o nosso desejo é descontar, é falar, é desabafar, mas aí vem aquela vozinha assim, não faz isso não, larga isso para lá, protege a reputação dessa pessoa, guarda essa pessoa. Isso é o homem interior.
Paulo está dizendo que ele não desanimava aqui, mesmo diante das corrupções externas, mesmo diante do cansaço, do envelhecimento, do cansaço físico, emocional, mental, mas ele sabia que isso correspondia exatamente à renovação do seu homem interior. E tanto que no capítulo 6, gente, do versículo 4 aí, de 1 Coríntios mesmo, ele vai mostrando algumas coisas para nós aí, 6, de 4 a 10. No 9, por exemplo, ele diz assim: como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o homem interior. Estas são as marcas da renovação interior. É isso que nós vemos aqui. E essa renovação interior vai consistindo, meus irmãos, dia a dia, na vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a nossa própria carne. Às vezes nós temos que sofrer, nós temos que passar por algumas dores, por algumas decepções, para que conteúdos ruins, para que o envelhecimento da nossa alma seja suprimido e a nossa alma seja renovada de dia a dia para a honra e glória do Senhor, para que um novo ser possa renascer dentro de nós a cada dia. Essa é a primeira razão. Paulo não desanimava, de jeito nenhum, porque ele confiava que à medida que as dores vinham, o seu homem interior, ele se tornava cada dia uma pessoa melhor. E sabe, gente, o que o nosso mundo precisa disso, é de pessoas melhores, de gente boa, de gente legal. Eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Esses dias, já tem uns dois meses, mas esse ano é um ano que eu quero esquecer para a honra e glória de Deus no que diz respeito a multas de trânsito. Em nome de Jesus. Meus irmãos, só de pensar, eu vou sair, eu tomava uma multa. Eu vou sair de casa, de carro. Tanto que eu pensei, questionei seriamente começar a andar só de ônibus mesmo, durante um período que eu fiquei tão decepcionado, tão triste. E esse foi a minha tristeza derradeira, porque eu estacionei o carro num lugar que eu estacionava constantemente, mas isso foi numa quarta-feira, e eles botaram a placa lá no início, que eu não tinha visto uma placazinha no início, de proibir de estacionar. Isso foi colocado num sábado, parece, e isso era na quarta, e eu coloquei no lugar que como eu entrei, não vi, e dali para frente eu vi uma placa assim, proibido de estacionar, mas dali para frente, eu coloquei antes, mas tinha uma placa lá atrás. Aí me chamaram, eu estava num estabelecimento, estão multando seu carro ali. Eu cheguei lá, o cara tinha acabado de abrir o bloco, rapaz. Eu falei, não dá tempo de eu tirar o carro? Ele abrindo o bloco, eu tirei o carro e coloquei no lugar que podia estacionar. Eu pensei, ele não vai me multar. Marcel está aqui, né? Não posso nem falar mal da turma dele, né, Marcel? Que Deus os tenha, para a glória de Deus, né? Os guardas municipais, meus amigos, meus amados. Né? Aí, deu 3 semanas, aí eu voltei, todo feliz, cara, eu acho que eu me livrei dessa, né? Já tomei tantas, né? E aí, meu amigo, dali 3 semanas, chega a notificaçãozinha que eu fui multado. Aí eu glorifiquei a Deus, aleluia, igreja. Eu bendisse ao Deus dos céus, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou encontrar com aquele homem ainda, se Deus quiser. Eu falo assim, olha, muito obrigado, que Deus te abençoe. Mentira, é lógico que não pensei isso, né, gente? É claro, é lógico que não pensei isso. Mas sabe, meus irmãos, eu pensei, Senhor, o que o Senhor está querendo comigo? E Deus falou comigo o que Ele queria. Eu estava ligado. Aquela multa não foi só uma decepção. Ela tinha uma razão para o meu coração. E eu falei, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. Eu vou pagar essa multa e vou engolir esses não sei quantos pontos da minha carteira aqui. Entendeu? Minha carteira deve estar igual puleiro de pato, né? Sujo e baixo. Minha carteira deve estar lá. Mas eu vou engolir isso em nome de Jesus. Mas eu quero ser um homem melhor. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nem que seja na base da multa. Amém. Amém. Mas vamos lá, em segundo lugar. Segunda razão para a gente não desanimar. Versículo 18. Eu vou mexer na ordem lógica aqui, não cronológica do texto, né? Mexer um pouquinho na ordem cronológica aqui. Paulo via uma realidade invisível. No versículo 18, Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Gente, isso não quer dizer que as coisas visíveis não sejam importantes. Claro que são importantes. Porque vamos pensar aqui, arroz,
feijão, macarrão, frango com quiabo, são coisas visíveis, né? E isso tudo é muito maravilhoso, não é não? Picanha, né? Um churrasquinho de picanha, amém, igreja? Pão de alho, é coisa visível, é importante, claro, uma roupa, beleza, né? O corpo nosso, são coisas visíveis, mas nós sabemos que isso tem a sua duração, e essas coisas visíveis devem ser importantes como prova da realidade das coisas invisíveis. O que nós precisamos entender é que por trás de cada realidade visível existe uma realidade invisível, ou seja, tudo que nos acontece, seja de bom, seja de ruim, por trás de tudo isso está acontecendo alguma coisa, e nós que somos o povo de Deus, está acontecendo uma coisa boa. Deus não só está lá no trono dele torcendo por nós, Deus está lá no trono dele controlando todas as coisas. É como ele fez com Jó. Ele permitiu que o diabo cirandasse a vida de Jó, tirasse os bens, tirasse os filhos, tirasse a saúde, mas Deus falou assim, mas você não vai tocar na vida dele, você não vai destruir a vida dele. Você vai só até onde eu permitir. E você vai ver que existe gente na terra que me serve não por interesse, mas porque me ama, porque me conhece de fato e de verdade. Mas é fato, gente, que nós precisamos entender que por trás de cada realidade visível, Deus está construindo uma realidade invisível que vai se manifestar. E eu me lembro aqui de um personagem da história da igreja, chamado David Brainerd. Eu gosto muito, vocês sempre me ouvem falar dele. Viveu no século XIX, morreu com 29 anos de idade, de pneumonia. E a Jerusa Edwards, que era a noiva que cuidou dele, depois veio a falecer também, não chegaram a se casar. Essa Jerusa era filha do Jonathan Edwards, aquele que pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, e quando ele lia o seu sermão, as pessoas seguravam nas pilastras do templo da igreja, achando que seriam lançadas no inferno, e aquilo disparou um avivamento nos Estados Unidos da América do Norte. Mas esse homem, esse David Brainerd aqui, o Brainerd, ele era missionário entre os índios, e ele pregou, gente, 3 anos, para que visse, para que, buscando a conversão dos índios, o seu intérprete era bêbado, muitas vezes o interpretou bêbado, interpretou as suas mensagens, e durante mais de 3 anos, nenhuma alma se converteu. No final de 1744, já em novembro, ele já desanimado e pensando que ele era um peso para a sociedade missionária, porque quem o sustentava ali no campo missionário era a sociedade escocesa, a sociedade missionária escocesa, e ele pensou assim, gente, nenhuma alma se converte, estão gastando dinheiro à toa comigo, eu vou desistir isso em novembro, tenho mais uma viagem a fazer itinerante para pregar em dezembro, se não tiver nada, eu já entro em 1745, desistindo disso, largando isso para lá. E ele foi, nessa viagem de dezembro, já totalmente desanimado, mas foi e cumpriu ainda com a sua obrigação. E, meus irmãos, naquele mês de dezembro, então, os índios começam a se converter. Muitos deles se ajoelhavam no chão, deitavam, muitos deles rasgavam suas roupas, se arrependendo dos seus pecados, pedindo a misericórdia de Jesus Cristo, e aquelas aldeias começaram a se entregar a Jesus e a conhecerem a Jesus Cristo de maneira maravilhosa. O que é isso? Por trás de cada realidade visível, Deus, gente, está construindo algo invisível, algo fantástico, algo maravilhoso para nós. Eu ouso até dizer que para cada coisa ruim, para cada multa que a gente toma, que é uma coisa que mexe muito comigo, sinceramente, esbarrar o carro. Esses dias lá na minha mãe, fui dar um ré, dei uma esbarradinha no carro, pensa num cara que ficou nervoso comigo mesmo, eu me amaldiçoei umas 4 vezes, gente, como é que eu fui burro, eu não vi aquilo, como? Um arranhadinho, ai meu Deus do céu, né? Às vezes eu caio num buraco, eu ando com o meu carro, meus irmãos, assim, sabe, com todo cuidado para não cair nos buracos de Vila Velha, e tem buraco em Vila Velha, né? Isso ninguém fiscaliza, né? Isso ninguém está nem aí, não é verdade? Mas de dia, né? Também, de vez em quando, uns caras fecham a gente, aquela coisa toda, né? Aí a Kelly falou assim, o farol, liga o farol. Foi verdade, eu tenho que ligar o farol. Enfim, mas por trás de cada coisa ruim que nos acontece, saiba disso em nome de Jesus. Deus está construindo uma coisa boa. Por trás de cada decepção, Deus está construindo uma coisa boa. Por trás de cada porta fechada, Deus vai abrir um monte. Por trás de cada abandono, Deus vai nos dar a oportunidade
de sermos mais doces, de aprender a amar com mais força, com mais vigor. Por trás de cada enfermidade, de cada doença, nós vamos ver a beleza e a solidariedade das pessoas, nós vamos ver Deus nas pessoas. Para cada pecado arrependido e confessado, há o caminho aberto da santidade, em nome de Jesus. Para cada injustiça, nós podemos encontrar o caminho da prosperidade, em nome de Jesus. Essa é a segunda razão, porque nós não desanimamos. E para a gente encerrar, terceiro e último lugar, Paulo não desanimava porque ele confiava que Deus renovava, mediante as dores, o seu interior. Mediante as dificuldades que aconteciam, ele via realidades invisíveis, ele via o invisível, algo maravilhoso. E por último, ele também não desanimava, a terceira razão é porque ele sabia que havia um peso de glória. O que é isso? Versículo 17 ele diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Engraçado, gente, que Paulo fala aqui de nossa leve e momentânea tribulação, não é que Paulo era masoquista, ou que Paulo não sofria como nós sofremos. Tanto que no capítulo 1, no versículo 8, ele fala assim, porque não queremos, irmãos, ele falando para a igreja de Corinto, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ele não fala o que foi especificamente, mas foi algo terrível. Ele continua: porquanto essa tribulação, essa dor, esse sofrimento foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. É por isso que tem muita gente que lê a Bíblia e endoida. Fica doido. Gente, ele falou agora há pouco que teve uma tribulação, um sofrimento que ele quase desesperou da própria vida. Aqui ele está falando que a nossa leve e momentânea tribulação é uma tribulação leve e momentânea. Que coisa estranha, a Bíblia é cheia de paradoxos, né? De aparentes contradições. A Bíblia coloca essas coisas assim. Mas o que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava dizendo assim, gente, olha, todas as nossas dores, o que nós vivemos hoje por Cristo e em Cristo, mais ainda, aponta para algo muito maior, infinitamente maior para nós. Só que falar isso, gente, em pleno século 21, terceiro milênio, que a gente precisa, tipo assim, sofrer hoje para receber uma bênção amanhã, é muito difícil de entrar na cabeça das pessoas hoje. Porque os meninos hoje não têm paciência para mais nada. Hoje os meninos querem tudo na hora e querem tudo aqui, querem pegar, querem tocar. Não é verdade? Tem gente dando presente de Natal em outubro, porque os meninos não têm paciência de esperar, né, até o Natal, na verdade. O presente de aniversário, de Dia das Crianças, já está dando em maio, no Dia das Mães. Já está desse jeito, não é verdade? Eles já estão lançando o carro 2018 em 2015. Já está desse jeito, mais ou menos. Então, assim, a gente não consegue imaginar que há algo lá na frente, que a gente não consegue ver maravilhoso lá na frente. Mas o que Paulo está falando, olha, brinca não. Meus irmãos, sabe sinceramente qual que é o meu medo do inferno? É desse negócio ser verdade mesmo. Porque vai que o inferno é inferno, igual a Bíblia fala que é mesmo. Você já imaginou um negócio desse? Deus me livre, como diz o paranaense, Deus ó livre. Coisa terrível, chegar num lugar que tem fogo, enxofre, verme, o povo ruim que prejudicou a gente aqui vai estar lá também do mesmo jeito, não vai mudar de natureza, não vai continuar sendo ruim, ordinário lá também. Tem gente que é tão ruim que até o capeta vai ficar cismado com ele lá, vai fazer uma brasa, vai querer dar um pouco de brasa, não, aqui não, vai fazer o inferno para você em outro lugar não. De capeta chega só eu aqui, talvez vai ser assim também. É verdade, vai que esse negócio é desse jeito mesmo, então eu fico pensando assim no terror disso. Mas eu fico pensando, e se o céu for tão bom igual a Bíblia diz que é? E a gente sabe que é. E Paulo fala, gente, vai ter um peso de glória. Agora, o que essa expressão peso de glória significa? C.S. Lewis nos ajuda num sermão que ele pregou no dia 8 de junho de 1941, e ele fala de uma forma tão simples, tão bonita, tão comum, mas tão maravilhoso. Ele diz que o peso de glória vai ser o elogio divino e vai ser o fato de nós sermos brilhantes, de termos luminosidade, de brilharmos como o sol, de termos alegria total e plena na presença do nosso Deus. É o elogio divino. Quando Deus vai falar assim, que está lá em Mateus 25, 21, muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Eu não sei quantos aqui têm filhos, né? Se todos têm filhos e se as pessoas aqui têm filha menininha. O John eu sei que tem. Mas é tão interessante
a menininha principalmente, os dois, os meninos, né? O menino também. Mas elogia um filho para você ver. A cara deles é impagável. É ou não é? Quando você faz o elogio, olha, meu amor, mas você está linda, maravilhosa. Mas faz uma coisa que não gosta também. Esses dias, só para a gente descontrair aqui, estava lá com os meninos, aí a Ana Clara ficou em pé, eu peguei na barriguinha dela e falei assim, barrigão, ela assim, papai, não gostou de jeito nenhum, achou ruim, tipo assim, não pode. Já com 9 anos já não gosta de ser gorda, não tem jeito, gorda não, um pouquinho acima do peso, né, irmãs? Não tem mulher gorda, não existe isso, não é? Não existe. Amém, igreja? Ai, acho que hoje não vou nem cumprimentar o povo lá na porta. Acabou o culto, gente. Oh, Deus abençoe, nós vamos orar aqui. As irmãs podem ir embora tranquila. E tudo, enfim. Mas a gente vê que o elogio é uma coisa positiva na nossa história. Uma palavra boa. Uma palavra boa é melhor do que um prato de comida. Uma palavra boa é melhor do que dinheiro. Coloca a gente para frente. E nós receberemos isso na presença de Deus. Desfrutaremos a presença de Deus para a honra e glória do Senhor. Eu quero concluir. Eu concluo aqui. Eu sou um daqueles, meus irmãos, que, e não tem nada a ver com Augusto Cury, eu já penso isso há anos. Antes do Augusto Cury descobrir Jesus Cristo, eu já pensava isso. Para mim, ministerialmente falando, pelo menos, e um monte de outras instâncias, as pessoas são insubstituíveis. São insubstituíveis. Perde um pai para você ver, perde uma mãe, perde um filho para você ver. As pessoas são insubstituíveis. Jonas, Deus poderia muito bem ter aberto mão de Jonas, não poderia, não? Jonas foi contemporâneo de outros profetas, nós estamos estudando aqui os profetas menores, temos visto, tinham outros, melhores do que Jonas. Mas Deus quis Jonas. Moisés, Deus queria Moisés para libertar o povo, e teve que ser Moisés. Eu sou desses que pensam que em muitas instâncias da vida, ministerialmente falando, principalmente, que é servir, as pessoas são insubstituíveis. E por que eu estou falando isso aqui para encerrar isso? Martinho Lutero, o reformador, se tivesse desanimado, se tivesse amarelado diante da dieta de Worms, eu creio que nós teríamos ainda aí muitos anos para experimentar as trevas. Ele não desanimou. E graças a Deus por isso. E hoje nós somos frutos disso. Então, deixa eu te dizer, talvez existam hoje razões para você desanimar da caminhada com Deus, da vida com Deus, de insistir na presença do Senhor, de insistir naquilo que é certo. Talvez você tenha muitas razões para isso, mas não desanima não, sabe por quê? Porque você é insubstituível. Nós somos insubstituíveis. E nós temos razões para isso. Nós podemos não desanimar. Porque à medida que as lutas vêm, Deus vai criando um novo ser, um interior novo. À medida que as lutas vêm, Deus vai construindo uma realidade que nós não estamos vendo, mas que um dia vai se tornar realidade visível na nossa história. A luta não vai durar para sempre. A perda não vai ser eterna. A dor não vai ser até o fim. Vai acabar. Vai chegar ao final e é aqui, antes da volta de Jesus, antes da nossa morte. E nós não vamos desanimar porque nós aguardamos um tempo em que nós estaremos totalmente felizes e realizados. Sossego pleno e total, alegria plena e total na presença de Deus. Você é insubstituível. Desanima não. Fiquemos firmes para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar orando, gente? Vamos ficar em pé? Por favor. Por favor, vamos orar. Eu quero orar hoje, você que veio aqui hoje com alguma questão, com alguma necessidade, se porventura tem algum pedido de oração específico, alguma causa específica para a gente orar juntos aqui, eu quero te chamar para vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Vamos pedir juntos ao Senhor, meu Deus, esse negócio está complicado, eu estou com medo disso, não estou entendendo isso, não estou conseguindo fazer o certo, já até tentei, já liguei, já tentei resolver essa situação, mas não deu certo, Senhor. Eu não consigo. Ou para piorar, Senhor, acho que eu acabei falando uma coisa que não devia, estragou. Mas, meu Deus, vem cá comigo. Me ajuda aqui.
toma conta de mim. Vamos orar juntos aqui. Pode vir aqui à frente, pedir a ajuda dos irmãos na intercessão, os irmãos líderes da igreja, de ministérios que nos auxiliam aqui. Não sei, de repente tem alguma questão séria aí por vir, alguma decisão importante também a ser tomada. Chega aqui, vamos orar juntos. Nossos irmãos aqui nos ajudem no acolhimento, no toque. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez nessa hora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos concede aqui. Obrigado por esse tempo de culto. Obrigado por esse tempo, ó Deus, de louvor, de adoração, de oração, de leitura da Tua Palavra, ó Deus, que sempre traz a verdade, a beleza do Senhor para nós, a verdade do Senhor, a verdade mesmo. E nós pedimos, ó Deus, mente sã, coração animado, corpo disposto, para crermos e abraçarmos a verdade do Senhor. Pai amado, nós ouvimos aqui Teus servos do passado que mesmo diante de tantas oposições e lutas e problemas não desanimaram, persistiram, perseveraram, não entregaram os pontos, não perderam a alma, não se tornaram pessoas desafeiçoadas, sem afeição, sem alma, sem coração, mas insistiram, ó Deus, permaneceram. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo por esses exemplos, pela verdade do Senhor, que nos exorta a permanecermos e nos dá as razões para isso, ó Deus. É que o Senhor está fazendo em nós uma nova pessoa. É que o Senhor está, ó Deus, criando realidades poderosas, lindas e maravilhosas, mesmo que não estejamos vendo. Muito obrigado, Senhor. E também está preparando algo maravilhoso para nós na Tua presença eternamente. Sustenta cada um aqui. E, ó Deus, e nós vimos aqui à frente também, com questões, com demandas, com problemas, com lutas, com dificuldades, com desencontros, em tantas áreas da nossa vida. Às vezes na área sentimental, relacional, na área conjugal, na área familiar, com os filhos, com os pais. De repente tem pessoas aqui, ó Deus, que nem sabem o que estão. Talvez está tudo certo na história, mas talvez estão experimentando angústias terríveis na sua alma, tristezas, ó Deus, trevas horríveis, trevas dolorosas. Pai, tantas áreas das nossas vidas que precisam hoje aqui, na frente aqui, do toque do Senhor, situações que nós já não temos mais, não sabemos mais o que fazer e pensamos que não temos mais o que fazer, já tentamos tudo. Nós queremos entregar nas mãos do Senhor aqui hoje e pedir ao Senhor humildemente, ó Deus, ouve a nossa oração. O Senhor mesmo nos manda orar, então nós estamos aqui hoje obedecendo ao Senhor. E se o lugar da bênção é o lugar da obediência, ó Deus, se a obediência é que atrai a bênção, então ao orarmos aqui nessa noite, estamos obedecendo a Tua palavra, Jesus, porque o Senhor nos manda orar sem cessar, o Senhor nos manda pedir, o Senhor nos manda buscar o Senhor, buscar a Sua face. O Senhor nos manda bater, ó Deus, na porta. E nós estamos hoje aqui batendo na porta do coração do Senhor. E é muito melhor saber, ó Deus, que nós não estamos batendo na porta de um Deus que é mal-humorado, de um Deus que é indisposto a nos responder. Não, mas o Deus que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, que levanta o abatido, que o inclina, que o restaura, que o tira do lixo, do monturo e o assenta no meio dos príncipes, ó Deus. Nos dá uma nova história, nos dá um novo momento. Ó Pai, nós que estamos aqui na frente então, ó Deus, experimentando tudo isso que temos experimentado, carecendo e precisando de tudo que temos precisado. Pai, nós vamos sair daqui, ó Deus, confortados por Ti. Nós vamos sair daqui, ó Deus, esperançosos, com a força renovada, para recebermos, ó Deus, a resposta do Senhor para cada um de nós. Obrigado, Jesus, por esse tempo aqui na Tua presença. Muito obrigado. E nós já Te agradecemos. Nós queremos agradecer antecipadamente, porque sabemos que o Senhor não vai fazer. O Senhor já está fazendo. O Senhor já está respondendo. O Senhor já está, ó Deus, abençoando. O Senhor já está levando a resposta para nós. Quem sabe vai ser uma ligação. Quem sabe, ó Deus, vai ser um WhatsApp. Quem sabe, ó Deus, vai ser um encontro com alguém. Quem sabe vai receber, ó Deus, aí um toque de alguém. Em nome de Jesus, nós esperamos em Ti. Nós cremos assim,
na boa mão do Senhor. E pedimos, ó Deus amado, uma semana, um restante de semana abençoado. Que a mão do Senhor continue conosco, no nosso trabalho amanhã, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Ó Deus, nós colocamos tudo, todas as coisas, essa semana nas tuas mãos. Aqueles que vão viajar, ó Deus, aqueles que têm negócios a serem fechados, aqueles que têm compromissos a serem saudados nessa semana. Ó Deus, nós pedimos o recurso do Senhor, aqueles que esperam respostas da justiça, aqueles, ó Deus, que esperam a solução de um conflito, em nome de Jesus. Nós esperamos do Senhor e nos colocamos nas mãos do Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E que a graça de Jesus, esse Jesus bom e maravilhoso, o Deus conosco, o Emanuel, e que o amor do Pai, o Pai presente, o Pai santo, o Pai que cuida, o Pai que dá o pão nosso de cada dia, e que o consolo do Espírito Santo, a força, a direção, a lembrança, a paz, a defesa do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo continue conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém.